Olá, sejam bem-vindos a mais um Web Meeting de Nestlé Health Science. Eu sou a Mariana Lemos e tenho o prazer e trago a vocês oficialmente o lançamento de mais uma novidade, o Peptamen Intense, uma importante extensão da linha Peptamen, indo de encontro com a tendência de priorizar a oferta proteica para o paciente crítico. Hoje temos a presença de renomados profissionais, como a doutora Valéria Abraão Rosenfeld, especialista em terapia intensiva pela AMIB, especialista em terapia nutricional CBNPE, médica de rotina do CTI do Hospital Federal da Lagoa, do Rio de Janeiro, e coordenadora clínica da Eterno MTN. Doutora Melina Castro, nutróloga pela Faculdade de Medicina da USP, doutora em ciência pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em nutrição enteral e parenteral pela CBNPE. E o Dr. Diogo Toledo, especialista em UTI pela AMIB, especialista em terapia nutricional parenteral e enteral pela CBNPE e coordenador do curso TENUT da AMIB. Vamos então iniciar as apresentações de hoje. Doutora Melina. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. A gente vai falar um pouquinho para vocês de algumas tendências nutricionais que estão acontecendo, enfim, que surgiram nos últimos tempos para o paciente crítico, baseado num caso real. Bom, então, LFP, 48 anos, masculino, branco, soldador, casado, natural de Fortaleza e residente em São Paulo há 25 anos. E evangélico. Deu entrada no pronto atendimento com uma queixa de dor em faixa, em região epigástrica, vômitos e icterícia há 2 dias. O paciente referia que tinha tido uma perda de peso nos últimos dias, tendo apenas ingerido líquido nos últimos 2 dias. Relatava fraqueza importante para as atividades corriqueiras do dia a dia. Referia uma colicistite crônica calculosa com uma indicação cirúrgica, porém não tinha cirurgia ainda programada até o momento. Era hipertenso de base, não era tabagista e não usava medicação de uso crônico. Era um etilista social, tinha um histórico de uma mãe falecida por câncer de estômago há 10 anos e um pai por infarto agudo do miocárdio há 20. Os irmãos eram vivos e saudáveis. No exame físico, o que tinha mais relevância era que ele estava em irregular estado geral, descorado, desidratado, ictérico, 2 cruzes em 4, mas não tinha nenhuma alteração importante de exame cardiovascular, respiratório, só no abdômen tinha realmente um abdômen bastante doloroso, difusamente a palpação, sem visceromegalias e os ruídos diminuídos, sem ascite. Nos exames complementares solicitados no pronto atendimento, a gente consegue ver aí que ele já tinha uma leucocitose com leucócitos de 12.800, uma albumina de 3, uma PCR alta de 94, um aumento importante de amilase e lipase, com uma bilirrubina alta, que justificava a icterícia, às custas de direta. E já uma alteração das escórias nitrogenadas, com uma ureia de 80 e uma creatinina de 1,8. Foi feito nesse momento uma hipótese diagnóstica de uma pancreatite aguda biliar, pela história e pelo histórico do paciente, solicitada a vaga na UTI e também solicitado uma tomo de abdômen com contraste. Na tomografia de abdômen foi vista uma hipocontrastação difusa do colo, corpo e cauda do pâncreas, compatível com uma extensa área de necrose, identificando áreas de parênquima preservado principalmente em processo uncinado, e pelo índice de severidade pela tomografia foi considerado que ele tinha uma chance de morbidade de 35% e de mortalidade de 6% nesse momento. O paciente evoluiu com sonolência, hipotensão, taquicardia e piora dos níveis pressóricos, não respondendo a volume e tendo iniciado drogas vasoativas, noradrenalina, na dose de 0,5 microgramas quilo minuto. Teve uma piora do padrão respiratório, sendo optado nesse momento por uma intubação orotraqueal e não foi introduzido antibiótico terapia profilática. Então, ele ficou com uma hipótese diagnóstica de pancreatite aguda grave biliar, uma síndrome de resposta inflamatória e uma disfunção renal aguda. O APACHE-2 de entrada foi de 22 e o SOFA de 10. 22 horas após essa admissão na UTI, o paciente evoluiu com doses estáveis
de drogas vasoativas, ainda em ventilação mecânica, com PIP de 10 e uma FiO2 de 50%, lactato normal e na gasometria uma acidose metabólica com pH de 7,28. Foi optado por passagem de uma sonda de triplo lumen por endoscopia, sendo mantida a via gástrica aberta para descompressão e solicitada a avaliação da MTN para avaliar a possibilidade de início da terapia nutricional. Foi realizada a triagem nutricional por NRS 2002, onde ele foi considerado em risco, com um score de 6 na avaliação. Além disso, de dados antropométricos, ele tinha um peso habitual de 89, com uma altura de 1,76, um IMC de sobrepeso, 28,8, e não tinha histórico de perda recente até o momento da queixa atual. E estava com uma baixa ingestão alimentar, como já dito na história, na última semana. Foi realizado também o Nutri-Score, onde o paciente foi considerado com um score de 5, o que classificava ele como alto risco pelo índice de Nutri-Score. A sonda nasogástrica tinha um débito de 480 ml nas primeiras 24 horas e foi realizada a avaliação da MTN. A MTN optou por um início de nutrição enteral precoce numa velocidade de 20 ml/hora, principalmente para testar a tolerância. Uma meta inicial foi traçada com 20 calorias por quilo e 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo. Os parâmetros hemodinâmicos nesse momento eram adequados e ele estava com droga vasoativa em doses estáveis. Nesse momento começa o grande desafio de nutrir esse paciente diante, enfim, de toda essa complexidade do quadro clínico. E aí, agora eu gostaria que a doutora Valéria contasse pra gente se é possível e quais as dificuldades em nutrir esse paciente nesse momento. Bom, boa tarde a todos. A gente quer nutrir esse paciente, sem sombra de dúvida, esse é um modelo do paciente para uma nutrição enteral precoce. Isso porque a gente sabe que o jejum ele vai ser extremamente deletério para a barreira intestinal. A gente vê ali uma fotomicrografia do intestino com 3 horas de jejum e depois disso o intestino com 72 horas de jejum já com um desarranjo importante da sua vilosidade, perdendo a sua função de barreira e possivelmente dificultando a função absortiva. Então o que a gente quer é fazer nutrição nesse paciente, nutrição precoce. A partir daí, a gente vai imaginar com o que eu tenho que me preocupar a partir da nutrição. A gente vai voltar ao Can We Feed e o que a gente quer fazer é esperar a ressuscitação. O paciente, na letra W, uma das coisas do Can We Feed é esperar a ressuscitação. E aí o doente, a gente sabe que se ele estiver no momento do choque, existe uma diminuição da perfusão tecidual, o metabolismo passa de um metabolismo aeróbio para um metabolismo anaeróbio. E se a PAM tiver menor do que, a pressão arterial sistólica tiver menor que 90 e a gente tiver sinais de distúrbio de perfusão, a gente pode ter hiperlactatemia e isso é extremamente deletério para o doente. Então a gente vai se preocupar com o choque, com a ressuscitação, a gente vai se preocupar com dosagens de lactato. A gente vai se preocupar com o fluxo sanguíneo esplâncnico, que pode aumentar de 40% a 60% quando a gente infunde nutriente por essa via digestiva. E aí o risco de isquemia mesentérica pode acontecer se o paciente não estiver adequadamente ressuscitado. Somado a isso, a gente sabe que a composição da fórmula enteral ela pode levar a um maior estresse e a capacidade absortiva do intestino. A gente tem um momento em que a gente tem que eleger qual é a melhor fórmula para esse paciente. A gente sabe que fórmulas hiperosmolares vão levar a uma maior demanda absortiva do intestino. Então, a gente tem que tentar procurar fórmulas com menor osmolaridade e fórmulas que tenham mais fácil absorção. A gente sabe que, com relação ao choque, perfundir ou não perfundir a microvasculatura faz diferença com relação à sobrevida. Os indivíduos que conseguem sobreviver dentro da UTI é aqueles que conseguem manter perfundidos os seus pequenos vasos. É aqueles indivíduos que estão ali naquela área da curva em verde. Os pacientes que não sobrevivem são pacientes que têm uma dificuldade de perfusão de pequenos vasos e a gente vai lembrar que o fluxo sanguíneo para o intestino é todo à base de microvasculatura. Então, não adianta o indivíduo não estar bem ressuscitado e essa microvasculatura não está bem perfundida. O lactato como marcador é algo que a gente também faz uma avaliação nesse início, saber qual é a lactatemia desse paciente. A gente sabe que quando essa lactatemia é maior do que 4 milimol por litro, o risco de mortalidade aumenta bastante.
mas não é só o valor absoluto, mas a capacidade de clarear o lactato em 24 horas faz diferença no desfecho. Os indivíduos que têm capacidade de diminuir a sua lactatemia ao longo das primeiras 24 horas são indivíduos que vão ter melhor desfecho e que possivelmente estão apresentando melhora no seu critério perfusional. Outra coisa que a gente vai se preocupar bastante, e o modelo da pancreatite aguda é um modelo de paciente que, mediante a hipotensão, como esse paciente teve, é um paciente que vai ser bastante ressuscitado com volume, volemicamente ressuscitado, e muitos estudos na literatura já vêm mostrando que o balanço hídrico excessivamente positivo pode estar correlacionado à mortalidade. Esse foi um trabalho apresentado pelo nosso grupo ano passado no congresso da AMIB, mostrando que quanto maior o balanço hídrico do paciente na primeira semana, ou quando esse balanço é acima de 5 mil ml positivos, a partir da primeira semana a mortalidade aumenta significativamente. Então, essa é uma tabela mostrando que quando eles têm um balanço hídrico positivo acima de 5 litros na primeira semana, o risco de morrer aumenta bastante. Então, a gente se preocupa como esse paciente foi ressuscitado, qual é a quantidade de volume que ele recebeu, porque essa combinação hipotensão mais uma ressuscitação volêmica agressiva, um risco de hipertensão intraabdominal, que é uma das maiores consequências que a hipervolemia pode trazer nesse momento, são extremamente deletérios para o tubo digestivo. Esse é um trabalho experimental mostrando o efeito da hipotensão induzida associado ao aumento da pressão intraabdominal por 3 horas em ratos. E esses ratos foram divididos em 4 grupos, onde um grupo ele ficava sem hipotensão e sem hipertensão intraabdominal, o outro grupo ficava hipotenso, mas com uma pressão intraabdominal normal, o outro grupo tinha a pressão normal, pressão arterial normal, mas já tinha uma hipertensão intraabdominal, e o 4º grupo tinha as duas coisas, tanto era submetido a uma hipotensão como a uma hipertensão intraabdominal. E aí, após a análise da vilosidade intestinal, o que a gente pode ver é que, comparando o grupo controle, que é o grupo de cima, com os outros grupos, principalmente o grupo que ficou com hipertensão intraabdominal e o grupo que ficou com hipertensão intraabdominal associado à hipotensão, a gente vê um desarranjo importante da microvilosidade intestinal, com infarto hemorrágico, congestão, infiltração de células inflamatórias e necrose de vilosidade. Então, essa combinação hipotensão mais aumento de pressão intraabdominal é extremamente danosa para esses pacientes e, com isso, eu tenho que me preocupar. O modelo da pancreatite aguda é um modelo em que a mensuração num doente com sobrepeso e que foi para o ventilador é um modelo de doente em que a medida da pressão intraabdominal se faz necessária para um melhor controle da terapia nutricional. E a gente sabe que existem alguns estudos na literatura mostrando exatamente isso, que tolerar ou não a nutrição enteral e ter hipertensão intraabdominal são preditores independentes de mortalidade dentro da UTI. Com relação à disfunção gastrointestinal, que outros fatores a gente podia imaginar que poderiam causar transtorno desta função? A gente sabe que as drogas são um grande fator, o uso de opioides, esse doente foi para ventilação mecânica. A gente sabe que o uso de opioides em infusão contínua podem diminuir o trânsito intestinal. O uso de catecolaminas, dose dependente, também pode ter um prejuízo na capacidade de perfundir o intestino e correr o risco da necrose mesentérica. Mas algumas alterações metabólicas que podem ser bastante comuns na pancreatite aguda, como a hiperglicemia, e não precisa ser uma grande hiperglicemia. Acima de 150, ela já é capaz de trazer transtornos à motilidade gástrica. A sobrecarga de volume, como eu falei para vocês, não só por causar aumento da pressão intraabdominal, mas por causar edema intestinal, alterações de potássio, magnésio, acidose, são condições que têm que ser corrigidas antes de se iniciar a terapia nutricional para esse paciente. A gente sabe que, com relação às aminas, algumas aminas podem levar um prejuízo do fluxo sanguíneo para a microcirculação. Aqui é um gráfico mostrando também, num modelo experimental, como é que fica o fluxo sanguíneo na artéria mesentérica superior, na mucosa do jejuno e na muscular do jejuno, quando o animal é submetido a infusões de noradrenalina e adrenalina ali nas barras escuras, mostrando que existe uma diferença com relação ao fluxo para uma diminuição que pode chegar até de 50% do fluxo, dependendo da dose que se faz dessas aminas.
E quando a gente faz uma análise multivariada dos fatores de risco para o aumento do volume residual gástrico ou da gastroparesia durante a nutrição enteral em pacientes graves, a gente vê o que eu mostrei nos slides anteriores. Com relação à sedação e catecolaminas, quando a gente tem a presença delas, a gente tem um maior risco do indivíduo desenvolver uma gastroparesia. Com relação à diminuição do volume de esvaziamento gástrico, a gente sabe que isso está relacionado à gravidade da doença. 50% dos pacientes em ventilação mecânica podem desenvolver uma gastroparesia importante. O maior risco está em pacientes com politrauma, com traumatizados de crânio e com sepse. Isso está diretamente relacionado à gravidade da doença. Ali no gráfico vocês podem ver que quanto maior o SOFA, o score de SOFA, que é um score de gravidade, maior a chance do indivíduo desenvolver uma atonia gástrica. Esse paciente tinha um SOFA de 10, ele já tinha algum risco de desenvolver acima de 20%. Ele tinha uma sonda pós-pilórica, mas a gente está atento a isso. Não só porque o estômago não está esvaziando, que nesse paciente não era o problema porque ele estaria com uma sonda pós-pilórica, mas porque simplesmente nesses pacientes que existe uma diminuição da função do estômago, imaginar que simplesmente bypassar esse estômago e ofertar nutrientes pós-pilóricos vai resolver o problema não é uma verdade absoluta. Alguns estudos mais recentes da literatura vêm mostrando padrões de motilidade intestinal, mostrando que nesses indivíduos o tempo de trânsito intestinal é o mesmo dos indivíduos normais, mas que quando o indivíduo tem gastroparesia, ele também tem uma diminuição da absorção de glicose e a diminuição do fluxo sanguíneo mesentérico pode ser responsável por isso. Além disso, a gente tem a disfunção de células da mucosa e o jejum. O jejum de 4 dias já é responsável por uma importante redução da absorção da glicose. Então, quando a gente vê o jejum e a absorção da glicose, os indivíduos que ficam mais do que 4 dias em jejum, ali no grupo tardio, que é o grupo da coluna preta, é o indivíduo que não consegue absorver glicose adequadamente quando comparado ao indivíduo que recebeu nutrição enteral precoce, que é o grupo com a coluna cinza, onde a absorção de glicose foi muito melhor quando se iniciou nutrição enteral precoce. A mesma coisa é a inter-relação entre volume residual gástrico e absorção intestinal. Então, o fato simplesmente do estômago não funcionar e eu bypassar esse estômago e nutrir no jejum achando que eu resolvi o problema não é uma verdade absoluta. O indivíduo que tem volumes residuais gástricos aumentados, eles têm deficiência da absorção intestinal. Essa é uma curva de absorção intestinal de glicose, mostrando entre os doentes que toleram e que não toleram a nutrição quando se fala em gastroparesia. O grupo que foi intolerante à nutrição, ou seja, que apresentou gastroparesia, ele também mostrava uma absorção prejudicada da glicose. Então, não adianta só nutrir pós-pilórico, mas a gente vai ter que pensar que nesses pacientes com intolerância gástrica, a absorção intestinal também vai estar prejudicada, a oferta pós-pilórica pode ocorrer, mas os desfechos nutricionais podem não ser os esperados e a gente tem que, então, imaginar que, independente de nutrir pós-pilórico, a gente tem que escolher uma fórmula que seja adequada para esses pacientes, porque a absorção pode estar prejudicada. Com relação às dificuldades, a gente vai esperar a maior dificuldade na primeira semana. A gente sabe que os principais sintomas avaliados nos scores de disfunção gastrointestinal é a presença do volume residual gástrico aumentado, mais do que 500 ml em uma medida, é não ter peristalse, vomitar ou ter diarreia, distender o abdômen, ter hemorragia digestiva, não tolerar pelo menos 20% das necessidades calóricas nas primeiras 48 a 72 horas, ou ter hipertensão intraabdominal e síndrome de compartimento abdominal. A gente sabe que se o indivíduo apresenta pelo menos alguma disfunção orgânica ou pelo menos 3 pontos desses de sintomas, ele é classificado como disfunção orgânica, como disfunção gastrointestinal. Isso tem correlação com a mortalidade. Então, ter critérios de falência gastrointestinal maior do que 3 tem uma relação importante com viver ou morrer dentro da UTI. A partir daí, a Annika Reitan-Blaser, que é uma das pessoas que mais estuda intolerabilidade e hipertensão intraabdominal, definiu um termo no congresso em Genebra ano passado, falando da síndrome da intolerabilidade alimentar na UTI, que seria um termo que indicaria a intolerabilidade por qualquer uma dessas razões, ou porque o doente vomitou,
ou porque ele teve um resíduo gástrico elevado, diarreia, sangramento gastrointestinal, não conseguiu receber até 20 calorias por quilo em até 72 horas, ou teve a interrupção da dieta por qualquer motivo que não seja motivos esperados, como procedimentos, por exemplo. Então, se a gente sabe de toda essa dificuldade de absorção nesse doente, nesses pacientes, nesse momento, e se a gente sabe que a maior dificuldade é na primeira semana, a gente deveria voltar ao Kenuifid e pensar qual é a fórmula que a gente tem que escolher para esse paciente. E o Kenuifid se posiciona muito bem quando elege quando elege 3 perguntas para escolher a fórmula. Primeiro, se o doente tem indicação de uma fórmula com imunonutrientes contendo arginina, aí a gente tem um grupo de critérios que a gente pode escolher. Se a resposta é não, a gente passa para a segunda pergunta, que é um candidato a uma fórmula com imunonutrientes contendo ômega 3. E se a gente acha que essa resposta ainda é não, porque ele não tem SDRA, a gente passaria para a terceira pergunta, que é se ele tem uma indicação para uma fórmula de distúrbio de absorção, que seria bastante interessante para esse paciente, uma vez que a gente viu os gráficos de absorção de glicose nos doentes que têm gastroparesia e que têm risco de falência gastrointestinal. Quando a gente fala de fórmulas de melhor absorção, a gente não pode deixar de citar aqui a proteína do soro do leite. A gente sabe que a disfunção gastrointestinal é extremamente comum, é muito difícil caracterizar e definir dentro da UTI os doentes que têm disfunção clara ou não. A gente está caminhando para isso com o que tem se publicado na literatura em termos de score, mas a gente sabe que quando a gente usa a proteína do soro do leite, ela não sofre a coagulação intragástrica como a caseína. Ela é rica em aminoácidos de cadeia ramificada, principalmente cisteína, que é um precursor de glutationa e tem um grande efeito antioxidante. Ela melhora o esvaziamento gástrico e tem uma hidrólise mais lenta no jejum. Por conta disso, ela tem todo o intestino para ser absorvida e a absorção acaba sendo mais eficaz. Isso se mostrou nesse estudo publicado em 2011, mostrando o uso da nutrição enteral precoce em pacientes usando proteína do soro do leite quando comparada à caseína em pacientes críticos neurológicos, mostrando que a glutationa sérica, que é um marcador de antioxidante, é o nosso grande antioxidante, sobe quando a gente usa a proteína do soro do leite. Se um dos grandes formadores da glutationa é a cisteína, se a glutationa sobe, a gente prova que quase consegue provar que essa cisteína foi absorvida e esse paciente tolerou bem essa dieta com desfechos melhores. Então, a resposta, Melina, é sim. Seguindo os critérios de avaliação e análise clínica correta, a gente não só pode, como deve iniciar a nutrição enteral precoce, o que certamente vai trazer bastante benefício para esse paciente grave. Então, no 5º dia de UTI, o paciente evoluiu com uma piora hemodinâmica, sendo necessário aumentar as doses de noradrenalina, chegando a receber 0,85 microgramas quilo minuto, uma piora do lactato sérico e uma distensão abdominal com débito de sonda nasogástrica de 520 ml em 24 horas. Nesse momento, com essa piora clínica, foi solicitada uma nova tomo de abdômen com contraste, onde se viu um aumento dessa área de necrose e uma piora do score de severidade da tomografia, aumentando a morbidade desse paciente em 92% e a mortalidade para 17%. Foi introduzida, então, uma antibiótico terapia de amplo espectro e optado por tratamento conservador, não foi realizada nenhuma cirurgia nesse momento. No 6º dia na UTI, o paciente evoluiu com a piora das escórias nitrogenadas, chegando até uma ureia de 170, uma creatinina de 3, um sódio de 160 e um potássio de 4,8. Foi realizada uma avaliação da nefrologia e optou por iniciar terapia de substituição renal para esse paciente. No 7º dia, o paciente teve uma melhora dos parâmetros hemodinâmicos, já conseguiu desmamar rapidamente da droga vasoativa, mas manteve-se em diálise contínua. Tinha um peso seco de 84 quilos, com uma porcentagem de perda de peso, se a gente for pegar o peso ali da admissão, de 5% em 8 dias. Foi nesse momento, então, com a melhora clínica recalculada as necessidades desses pacientes para 25 calorias por quilo de peso e 2 a 2,5 gramas por quilo de peso de proteína, seguindo, enfim, as diretrizes que falam que nessa fase de recuperação a oferta calórica deve ser aumentada. Se a gente for olhar, infelizmente, nos primeiros 7 dias,
por conta, enfim, de todas essas situações clínicas, a adequação foi muito ruim. Se a gente for pensar que a gente tem ali como meta aceitável 80%, ele teve uma adequação no melhor dos dias de 70%. E aí as causas dessa inadequação, teve causas que a gente já conhece bem na literatura, como distensão abdominal, estase gástrica, mas muitas vezes a causa foi desconhecida, não estava relatado porque esse paciente deixou de receber o que ele precisava, uma coisa que também é bastante comum na grande maioria dos serviços. Frente a essa piora nutricional observada, essa perda de peso visível, a não possibilidade de atingir as metas, a esse déficit energético que esse paciente foi submetido e proteico nessa primeira semana, quais as consequências que isso pode ter a curto, médio e longo prazo para esse paciente? O Dr. Diogo vai falar um pouquinho disso para a gente. Boa tarde a todos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa inadequação da terapia nutricional nesse paciente, principalmente pegando o gancho no último slide que a Melina apresentou sobre essa inadequação, os motivos pelos quais esse paciente ele não recebe a terapia nutricional adequadamente. O que a gente vai fazer e qual que é o reflexo disso? Bom, esse artigo publicado no JPEN recentemente, em 2015, mostra exatamente essa relação inversa que tem entre o déficit calórico e proteico, não só o déficit calórico, que muitas das vezes os outros estudos publicados priorizam só o déficit calórico, e aqui a gente consegue visualizar que ambos, déficit calórico e proteico, guardam uma relação inversa com o desfecho desse paciente. Ou seja, quanto maior é esse déficit desses pacientes na primeira semana principalmente, reparem que no gráfico que está mais destacado, nas colunas, a gente enxerga que a alta desse paciente é menor, então a chance dele sair do hospital é menor quanto maior é esse déficit, tanto calórico quanto proteico. De todos os inquéritos que a gente conhece, esse é um bem conhecido do Alberda, que mostra especificamente a proteína, ou seja, o prescrito versus o recebido de proteína, e compara com o IMC desses pacientes, e a gente consegue enxergar que a partir do IMC de 30 é onde esse déficit é mais gritante, ou seja, esse paciente com IMC maior do que 30, ele recebe numa média de 0,5 a 0,6 gramas por quilo por dia de proteína. E quando esse IMC chega a 40, por exemplo, ou mais do que 40, esse déficit ainda cai mais ainda, essa proporção chega a 0,4 gramas por quilo de proteína, onde esse paciente deveria receber 2,5 gramas por quilo por dia de proteína. Fugindo um pouco dos inquéritos, então, se a gente observar então um compilado de estudos não observacionais, mas estudos que foram controlados, o estudo do Todd Rice, que foi o grande divisor de água para a gente introduzir o trófico ou não na UTI, quando compara especificamente a quantidade de proteína que esse paciente recebeu, ele recebeu numa média no grupo controle 11 gramas por dia independente do peso, essa era a média. Se a gente estiver falando especificamente deste paciente no caso, que já tem um IMC de 28, por exemplo, esse número chega a ter proporções muito discrepantes das recomendações atuais de proteína. E um dos últimos estudos do New England sobre terapia nutricional, comparando então o underfeed versus a terapia total ou a terapia nutricional full para esses pacientes, onde eles comparam 40% a 60%, chamando de permissivo, ou o outro grupo, que é o grupo estudado, o grupo controle de 70% a 100%, a gente repara que várias fórmulas foram utilizadas, 2 fórmulas foram utilizadas dependendo da patologia ou dependendo da condição clínica desse paciente, mas o que foi mais interessante, pela primeira vez eles fixaram a meta proteica independente do grupo que estava recebendo 40% a 60% ou 70% a 100% da meta calórica então total. E o que a gente consegue entender ou reparar nos resultados, nos desfechos, é que não houve diferença nenhuma em mortalidade, dias de internação e até mesmo nem diarreia ou efeitos adversos quando esse paciente estava no grupo full também comparado com o grupo permissivo. Mas o que não fica muito claro e que a gente só vai conseguir essa informação no suplemento é a quantidade de proteína que esse paciente recebeu no estudo. A média de IMC desse estudo dos pacientes foram de 28 e a quantidade de proteína recebida desses pacientes, então, no grupo permissivo 57 versus 59, não tinha diferença no P, obviamente a proteína estava fixada,
mas quando a gente repara no suplemento, o peso desses pacientes, no grupo permissivo uma média de 79 e no grupo full 81. Fazendo um cálculo muito simples, esses pacientes receberam então uma média de 0,72 gramas por quilo por dia de proteína. De novo, uma grande falha onde a gente recomenda nos últimos consensos no mínimo de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia, dependendo do IMC, ou se esse paciente tem um IMC maior, ele deveria receber mais do que 2 gramas por quilo por dia. Então aqui a gente não alcançou as metas recomendáveis de proteína nesse trabalho. E se a proteína tem alguma relação com desfecho, esse estudo mostra para a gente que quanto maior é a quantidade de proteína em pacientes sépticos, por exemplo, fica claro então a relação de sobrevida. Quanto maior é a quantidade de proteína que esse paciente recebe dentro da terapia intensiva, melhor é a sobrevida desses pacientes, numa meta de média quantidade ou baixa quantidade como referência aí para a gente se guiar. Um estudo onde o Joe Marini, o Jean-Louis Vincent, o Paul Ishmael, o Gattinoni, que são os grandes ícones que a gente tem da terapia intensiva, já publicaram em 2013 no Critical Care mostrando que a saída ou o futuro da terapia intensiva, da terapia nutricional na terapia intensiva, seria então o recebimento ou uso de altas doses de proteína em torno de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia e até mesmo exercícios de resistência para esses pacientes. E o que aconteceu? Com isso, em relação a essa quantidade ofertada, a gente ainda não chegou a essas relações de recomendações. Um outro estudo publicado no Intensive Care em 2014 mostra quais são as verdades, então, da terapia nutricional na UTI. E a quinta verdade, então, apontada aí é dar proteína o suficiente ou bastante para tentar combater essa resistência anabólica. Porque é fato que a perda muscular e a quantidade de proteína que esse paciente não recebe é muito bem descrito já em várias literaturas aí para paciente grave. E essa síntese proteica, ou a síntese de novo, que a gente chama, ela é refratária na fase aguda desses pacientes, porque o catabolismo chega a sobrepor todas essas relações de quantidade de proteína. Então, superar essa resistência anabólica com uma alta quantidade de proteína, com uma média de 1,5 gramas por quilo por dia, tem sido, então, as recomendações de fase aguda para esse paciente na terapia intensiva, a despeito da quantidade de caloria baseados em trials controlados que a gente tem aí na literatura e não só observacionais. Mas será que essa quantidade de proteína, para esse paciente, principalmente naquela fase onde ele não tinha já uma terapia de substituição renal, mas depois ele passou a utilizar a terapia de substituição renal, isso tem um déficit na evolução renal desse paciente? Buscando essa resposta, então, a gente tem uma publicação em 2012 do consenso, que é o CADIGO, de agudos, então, da nefrologia, mostrando que eles se basearam nessa resposta em 2 elementos importantes: no catabolismo do paciente ou no tipo de terapia de substituição renal. Mas eles deixam claro 2 situações importantes. Eles não sugerem evitar ou restringir a proteína como uma forma de adiar a terapia de substituição renal. E ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que se esse paciente entrou em terapia de substituição renal, principalmente o paciente que tiver em CVV-HDF, ou seja, contínuo, ele vai perder uma maior quantidade de proteína e ao longo da diálise do processo, que pode perdurar por 72 horas. Voltando nessa resposta, então, se eu julgar que o meu paciente tem um catabolismo leve e que está longe de ser esse paciente com pancreatite aguda grave, que é o reflexo ou a tradução de uma resposta inflamatória grave, ele deveria, com insuficiência renal aguda, sem diálise, receber uma meta pelo CADIGO de nefrologia de 0,8 gramas por quilo por dia. Ou se esse paciente tem um catabolismo moderado, ele deve receber de 1 a 1,5 grama por quilo por dia. E quando a gente está falando de moderado, então, nesse critério, ele já passa a receber o que esse paciente grave, pelas recomendações das diretrizes, eles recomendam, então, de 1,2 até 2 gramas, então uma média até aqui de 1,5. E se esse paciente já está numa terapia de substituição renal contínua ou tem um catabolismo mais grave, esse paciente, então, deve receber de 1,5 até 2 gramas por quilo por dia. E essa sensibilidade, então, de avaliação da função renal, para o intensivista, isso fica mais fácil porque todos os dias a gente tem
os exames laboratoriais em mãos, como a gente viu a evolução aí desse paciente grave. Então, se eu estou ofertando ou estou aumentando essa oferta durante esses 3 dias no alcance da meta, que é a recomendação de a gente alcançar em 48 e 72 horas, eu posso estar observando a tolerância ou essa redução da função renal desse paciente também e fazendo uma avaliação mais individualizada e mais customizada para esse paciente. E não achar que essa quantidade que vai ter na dieta de proteína que vai empurrar então o meu paciente para a disfunção renal ou para a terapia de substituição renal. O que existe de critérios ou causas de disfunção renal na UTI são vários e multifatoriais essas causas, desde hipotensão, hipovolemia, medicamentosa, nefropatia por contraste. Quantas vezes a gente expõe esse paciente a exames por contraste e acha que a quantidade de proteína que é dada que vai ser então a causa da terapia de substituição renal. A própria sepse em si é a causa importantíssima de disfunção renal, até mesmo porque existe a disfunção renal na sepse. Os estados edematosos, como a Valéria já até demonstrou, que guarda desfecho ruim também para esses pacientes, principalmente um cutoff no estudo dela de mais de 5 litros para esses pacientes que ficam positivos, que perpetuam esse balanço hídrico por mais de 5 litros positivo com desfecho, e a disfunção renal é contemplada com desfecho nesse estado também. A transfusão também não pode ser esquecida, que é uma prática comum, mas que a gente está cada vez mais criterioso então nesse tipo de tomada de decisão, e até mesmo a obstrução. E não achar que vai ser a quantidade de proteína isoladamente que vai levar então esse meu paciente grave com todas essas variáveis ou esses fatores para a terapia de substituição renal. Esse é um estudo do nosso grupo que nós publicamos em 2013, mostrando em pacientes com IMC menor do que 30, comparava um grupo de 1,2 que recebia 1,2 gramas versus um grupo que recebia então 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. E nosso desfecho primário foi avaliar então a disfunção renal pela creatinina desses pacientes, então não houve diferença estatística, como a gente pode ver aqui no P, em relação a receber 1,2 ou 1,5, independente se esse paciente tivesse ou não uma disfunção renal aguda na terapia intensiva. Pensando em todas essas evidências, foi publicado então a diretriz de ventilação mecânica, e que é importantíssimo a gente lembrar que para esse paciente ser desmamado da ventilação mecânica, ele precisa de ter uma musculatura mais adequada ou uma nutrição mais adequada, principalmente do ponto de vista de proteína, e é uma sugestão, então a gente não recomenda então por essa diretriz evitar então proteína como forma de protelar a terapia de substituição renal. Qual que é a grande consequência de tudo isso, então, que a gente vem falando e que não é aplicado por todas essas causas que foram apontadas aí, de consequências por não alimentar esse paciente, principalmente causas que não conseguem até ser identificadas? Que existe uma relação muito estreita entre a inadequação proteica e a inatividade física desse paciente com a perda de massa magra. A gente sabe que a miopatia desses pacientes graves ela pode chegar de 25% a 100%, dependendo do método que é utilizado então para avaliar essa miopatia. E a maior parte dos estudos hoje em dia ressaltam cada vez mais que a miopatia é um fator independente de morbidade, não só de morbidade, como mortalidade também nesses pacientes a longo prazo. Então, se tem 2 intervenções importantes que a gente não pode esquecer na terapia intensiva exercício de resistência, ou seja, mobilizar precocemente o quanto antes esse paciente na terapia intensiva, e a quantidade de proteína para esses pacientes para a gente combater essa miopatia ou essa sarcopenia, ou até mesmo um termo que é utilizado como fraqueza adquirida na terapia intensiva. E como a disfunção renal, ela também é multifatorial. Espécie reativa de oxigênio tem dano direto muscular, imobilidade e sedação, aumento de citocinas inflamatórias, porque isso é inerente principalmente quando se trata desse paciente com pancreatite aguda, uma oferta proteica inadequada, uso de bloqueador neuromuscular indevido e até mesmo a hiperglicemia, ela está alencada então nesse contexto de disfunção aí muscular desse paciente. E isso então levaria a uma perda muscular com consequências importantíssimas para esse paciente, principalmente dentro da ventilação mecânica. E a gente pode observar nesse estudo, que foi publicado no JAMA em 2013, que
Uma semana depois, nessa microscopia, então, as fibras musculares de uma paciente jovem com choque séptico, que foi o exemplo que foi citado, já tem uma disfunção, chega a ser gritante, então, na foto, as alterações e as lesões musculares presentes aqui na microscopia. Independente nesse estudo do método que foi utilizado para avaliar, então, essa perda ou essa disfunção, essa perda muscular desse paciente, seja por biópsia, seja por ultrassom, ou até mesmo por síntese de DNA, independente, então, dessas 3 ferramentas avaliadas, existe uma perda significativa, avaliado por essas 3 ferramentas, e quanto maior é essa perda muscular desse paciente, maior é a chance, então, dele ter disfunção orgânica ou acumular cada vez mais disfunção orgânica dentro da terapia intensiva. E uma combinação mortal ou letal que a gente tem hoje em dia, então, é esse paciente idoso, que chega a ser essa combinação, então, do idoso com um paciente sarcopênico inflamado. E o que significa isso? Piora da mortalidade ou da morbidade desse paciente. E hoje a gente sabe que metade desses pacientes que estão na terapia intensiva, isso não é só reflexo nacional, isso é reflexo de hospitais fora do Brasil, enfim, de estudos internacionais, mostrando que mais da metade dos pacientes são idosos, sim, que estão na terapia intensiva ou ingressando cada vez mais com mais idade, e não só um cutoff baixo de 61 anos, mas acima, 80, enfim, desses pacientes. E que a recomendação para esses pacientes seria, sim, a gente estimular a síntese proteica ou dar substratos para isso e diminuir cada vez mais essa inatividade desse paciente dentro da UTI. E será que se eu estiver falando de idoso, existe uma preocupação, então, maior com a disfunção renal desse paciente? Então, uma recomendação que foi publicada no final do ano passado por um grupo de experts na ESPEN, mostrava que se esse idoso, se ele for um paciente com doença crônica ou com uma doença aguda, ele deve receber também 1,2 a 1,5 gramas por quilo por dia. E a justificativa dessa recomendação de 1,2 a 1,5 para esse paciente, onde a gente tinha medo também da disfunção renal, é justamente porque ele tem uma resistência anabólica pior do que um paciente jovem, obviamente, uma diminuição da perfusão muscular, uma sarcopenia que já vem inerente ou embutido aí na idade desse paciente, e essas doenças relacionadas ao catabolismo proteico que levam, então, essa quantidade reduzida ou essa sarcopenia desse paciente, ou justificando essa quantidade proteica maior. E a gente também não pode esquecer que devemos caracterizar também essa disfunção desse paciente sarcopênico através de algumas ferramentas mais objetivas. Então, se esse paciente entra, eu tenho condições de aplicar qualquer tipo de ferramenta para avaliar a viabilidade desse paciente do ponto de vista motor, isso é muito interessante. Obviamente vai depender da condição do paciente, se ele estiver sedado, enfim, então tem ferramentas específicas para isso. Mas os scores de funcionalidade estão cada vez mais sendo inseridos na entrada desse paciente na terapia intensiva e depois ao final na alta desse paciente, para a gente avaliar qual que foi então esse score ou essa referência do primeiro score em relação à saída desse paciente. Hoje em dia a gente tem o SF36 e outros scores que podem ser aplicados, como o simples fato de o paciente avaliar a dificuldade que esse paciente tem de levantar da cadeira ou dar alguns passos, enfim, isso tudo a gente pode aplicar não só na terapia intensiva, mas também na alta desse paciente na enfermaria. O que é mais preocupante, para deixar de mensagem final, é que talvez essa inadequação, talvez não, mas com muita certeza essa inadequação nutricional nessa fase aguda tem um reflexo muito mais a longo prazo. E onde a gente sabe que a primeira semana é mais crítica, por tudo que a Valéria mostrou, por essa vulnerabilidade do trato gastrointestinal no alcance então dessa meta. E o preço que o paciente vai pagar com essa disfunção muscular, isso vai ser posterior e a gente pode, de alguma maneira, estar intervindo com tomadas de decisões mais precoces e mais perto das recomendações proteicas que hoje em dia as sociedades recomendam. Então, para contar para vocês o que aconteceu com o paciente depois de tudo isso, ele evoluiu com uma melhora clínica importante, recebeu alta da UTI para a enfermaria no 12º dia de internação, foi aplicado novamente, enfim, o questionário que o Diogo já falou para a gente, o SF36, que leva em conta tanto componentes físicos como
componentes mentais desse paciente e foi mantida uma reabilitação motora a fim de tentar, enfim, melhorar o desfecho final e o reflexo disso tudo a longo prazo na vida do paciente. Ele teve alta no 22º dia e apesar de toda essa preocupação, apesar de ter realizado nutrição enteral precoce, apesar de tudo isso, ele ainda perdeu peso e acabou tendo alta ainda mais magro, com 82 quilos. Agora a gente vai abrir para eventuais dúvidas que vocês possam ter sobre o tema, perguntas, sugestões, e a gente está aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. No momento de restabelecer o paciente crítico em tratamento na UTI, muitas decisões devem ser tomadas. É importante que a avaliação do trato gastrointestinal e a escolha da melhor terapia nutricional estejam entre estas decisões. Para a escolha da melhor terapia nutricional e garantia de melhores resultados, deve-se considerar os diferentes perfis de pacientes críticos que, em comum, necessitam de precisão e segurança no tratamento desde o início. Peptamen é a única linha de terapia nutricional especializada, segura e precisa que atende às necessidades imediatas de cada um desses pacientes críticos e oferece melhor tolerabilidade, absorção otimizada de nutrientes e promove o rápido esvaziamento gástrico. Em 2015, teremos novidade no portfólio de produtos Peptamen, que ficará ainda mais completo. Apresentamos Peptamen Intense, especialmente desenvolvido para um perfil diferenciado de paciente que precisa de uma dieta hiperproteica com menos calorias. Peptamen Intense chega para completar a família de produtos mais segura e precisa para o paciente crítico. Olá! Bom, agora vamos começar com as perguntas, né, que já estão chegando aqui de todas as cidades do Brasil. É com grande alegria que hoje contabilizamos um novo recorde, né? 115 cidades conectadas e mais de 330 pontos. Só que isso significa aí que tem mais de quase 3 mil pessoas assistindo a palestra ao mesmo tempo. Então, muito legal. Por favor, enviem as perguntas. Temos um tempo aqui com os palestrantes. Bom, a primeira pergunta que chegou foi a Miriam, lá de Jaú, que pergunta o máximo de quilocaloria por quilograma de peso por dia que pode ser dado para um paciente entubado. Bom, a gente, estando entubado ou não, a gente tenta respeitar a recomendação das sociedades internacionais e da sociedade brasileira, onde na fase aguda a gente não passa de 25 calorias por quilo de peso, a gente começa com 20 a 25 calorias por quilo de peso, e numa fase de repressão a gente pode chegar até 30 calorias por quilo de peso. As tendências são de ofertar cada vez menos calorias para esses pacientes e a gente tem que ficar avaliando o transtorno metabólico dele. Então, a gente inicia com um cálculo entre 20 a 25 calorias, começa com 1/3 dessa necessidade e vai progredindo de acordo com a tolerância dele. Ok. Alguém, mais algum comentário? Obviamente que se o cálculo for pela fórmula de bolsa, é isso que a Valéria comentou, mas a gente tem a calorimetria indireta, que não é uma ferramenta muito difundida no Brasil, e pelas várias complicações que a gente sabe, custo, enfim, que também pode ser uma ferramenta, e não só ela, mas como as fórmulas de bolso. Mas lembrando que a recomendação hoje em dia é cada vez menos caloria para esse paciente, avaliar essa parte metabólica com uma progressão e não dar mesmo essa quantidade de 25 em um dia só e alcançar essa meta em 2, 3 dias. A Lia, de Fortaleza, lá no Ceará, ela pergunta sobre a oferta de proteína no paciente obeso. É baseada no peso ideal ou no peso real? Bom,
Então, Lia, assim, se a gente for olhar as recomendações que a gente tem das diretrizes internacionais, essa oferta proteica é recomendada pelo peso ideal do paciente. Então, a gente tem aquela recomendação da Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral, a ASPEN, que fala de 2 gramas por quilo de peso ideal para um obeso classe 1 e 2, e a partir de uma obesidade classe 3, você usar 2,5 gramas por quilo de peso ideal também. A Gabriela, ela lá de São José dos Campos, está representando aí a equipe de nutrição clínica do Hospital do Vale. E ela pergunta a partir de que idade pode utilizar o Peptamen Intense. Isso tem a ver com peso, com tamanho. Também, às vezes, tem a ver com que idade você recebe o teu paciente dentro da UTI. Eu vou falar de uma experiência pessoal. A gente já recebeu na nossa UTI um garoto de 14 anos, mas que ele tinha 1,90 m e 80 quilos. Então, tem a ver com o tamanho. Às vezes, a idade, a partir de 14, 15 anos, onde o indivíduo, às vezes, dependendo do seu tamanho, já vai para uma UTI adulta, a gente já pode usar, se ele tiver uma complexão corporal próxima de um adulto, a dieta de acordo com o cálculo dele. A Lisiana, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Como se faz a medida da pressão intraabdominal? Quer falar? Então, a gente tem alguns métodos aí. O método mais simples é que existe um dispositivo onde ele é acoplado à sonda. Ele pode ser acoplado à sonda de 3 vias e um dispositivo com equipo que através desse equipo, a gente vai conseguir mensurar essa pia em milímetros de mercúrio no monitor. E tem um outro método mais fácil hoje em dia também, que é uma sonda de 2 vias, onde a gente pode acoplar antes, obviamente, de colocar no paciente a sonda, acoplar esse dispositivo e adaptar esse dispositivo, então, da pressão intraabdominal. E existem alguns critérios que têm que ser respeitados e a mensuração, então, através desse equipo que ela é visualizada, então, no monitor, é por miligramas por miligramas de mercúrio, e se for em coluna, em centímetros de água, obviamente. E quanto que a gente tem que instilar de água de soro fisiológico para esse paciente para mensurar a pia, a pressão intraabdominal, são 25 ml pela última recomendação da sociedade, e a zeragem desse dispositivo é na linha axilar média. Então, alguns critérios aí precisam ser respeitados, porque quando a gente ultrapassa esse valor de 25, talvez possa superestimar esse valor de pia. E lembrar que é algo bem tranquilo e uma ferramenta que está auxiliando cada vez mais a gente a avaliar a disfunção do trato gastrointestinal. Bom, agora uma pergunta lá de Caxias do Sul, do Dr. Calvé. Como podemos adaptar a oferta proteica dentro das recomendações com as formulações comerciais disponíveis com módulo proteico? Bom, até agora era com módulo proteico, porque a gente não conseguia, de fato, a gente não tinha nenhuma formulação no mercado que conseguisse dar uma quantidade calórica pequena com a oferta proteica que a gente vem priorizando hoje, que é uma alta oferta proteica, como foi discutido. A dieta, que essas aulas fazem parte do lançamento dessa dieta, que é essa dieta que vocês viram, inclusive, o videozinho, ela contempla uma alta oferta proteica e muito provavelmente a gente vai conseguir não usar ou usar muito pouco módulo, modular muito pouco e conseguir atingir, sim, essa alta demanda proteica que esses doentes mais graves, com um peso maior, acabam exigindo da gente. Bom, agora uma pergunta que vem da Aline, lá de Bauru. A indicação do produto, ele se faz para uma necessidade proteica aumentada. E a necessidade calórica, como atingimos a indicação de 20 calorias por quilograma de peso em 72 horas? E após isso, de 20 a 25, uso mais de 1 litro? Bom, o volume vai depender do peso do paciente, né? Assim, dependendo do peso dele, talvez você tenha que usar mais de 1 litro. A proposta da dieta é justamente essa, é você naquela fase aguda, naquela fase inicial de um paciente que tem uma demanda proteica maior, uma necessidade proteica maior, você conseguir atingir essa quantidade de proteína sem dar muita caloria, sem evitar, por exemplo, hiperalimentar ou piorar, enfim, todo o contexto desse paciente por uma
oferta energética excessiva nessa fase inicial. E se ele for desnutrido? Não entendi se ele for desnutrido. Se ele for desnutrido, a indicação de tanta proteína também está valendo? Como que funcionaria? De acordo com a tolerância, né? Tem que fazer esse cálculo aqui. Aline, você perguntou sobre paciente obeso, insuficiência renal crônica em tratamento dialítico. Essa é uma grande dieta para esse momento. E a gente tem que lembrar que no início da terapia nutricional a gente tem mudado um pouco o direcionamento, onde a gente sabe que ofertar uma quantidade calórica, às vezes com uma recomendação trófica e não alcançar a proteína é um problema. A gente tem que fazer módulo proteico por fora, se a gente pensar nos protocolos como o PIP-UP. Quando você consegue uma dieta em que, mesmo com uma nutrição trófica ou um pouco acima, você já dá quase 50, 60 gramas de proteína com volume menor, sem sobrecarregar tanto o metabolismo da glicose ou ofertar tanta caloria, pode ser extremamente importante no início da doença crítica para esses pacientes não perder tempo com a oferta de proteína. O doutor Igor, lá de João Pessoa, ele pergunta se nesse caso que vocês apresentaram foi utilizado apenas a dieta enteral nesse paciente ou foi realizado parenteral associado? Foi atingido necessidade proteica? Como e quando? Então, nesse caso específico mostrado, a gente não utilizou em momento nenhum nutrição parenteral suplementar. Esse paciente ficou o tempo todo em nutrição enteral exclusiva. Teoricamente, a gente tentou atingir o mais precoce possível a proteína usando justamente uma fórmula extremamente hiperproteica. Então, é um caso para mostrar, enfim, o teste de uma fórmula como essa. Mas o grande problema que a gente tem, e aí naquele gráfico de adequação a gente vê isso, é que embora tenha sido prescrito a quantidade teoricamente recomendada de proteína, a gente tem ainda o problema da inadequação entre o prescrito e o infundido. Então, assim, ele acabou na primeira semana sendo infundido muito menos do que o prescrito e ele acabou não atingindo a meta proteica traçada nesse momento inicial. Igor, só para compartilhar aí da sua angústia, a gente sabe realmente que é difícil, principalmente nesse paciente com pancreatite aguda grave, alimentar esse paciente na fase precoce, mais precoce da doença. Então, talvez uma estratégia seja a nutrição parenteral, mas aqui a gente tentou ao máximo alcançar aí com a nutrição enteral. Mas que esse é o exemplo clássico de vulnerabilidade, de alteração do trato gastrointestinal e de dificuldade, isso a gente não tem dúvida. Porque o quanto esse paciente com pancreatite ele pode distender, pode vomitar, enfim. E mesmo utilizando a sonda com descompressão, mesmo assim a gente ainda não alcançou a meta aí para esse paciente. Bom, tem uma pergunta agora da Cibele de Brasília, do Hospital Universitário. Como é que fica a relação caloria não proteica por gramas de nitrogênio com as calorias reduzidas e a proteína aumentada? Há uma recomendação do mínimo de caloria não proteica a gramas de nitrogênio? Quer que eu comece a continuar? Então, assim, vamos lá. De recomendação, falando em diretriz, a gente tem a última diretriz, a mais nova que fala de recomendação, é a da Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral de Doente Crítico de 2009, que fala de uma relação ali ideal, teoricamente, para um doente crítico de uma maneira geral, de mais ou menos até 70 de relação caloria não proteica por grama de nitrogênio. Se a gente for olhar nessa mesma diretriz, na hora que eles falam, por exemplo, dos pacientes obesos, onde eles falam de eu dar 11 a 14 calorias por quilo de peso atual e 2 a 2,5 gramas de proteína por quilo de peso ideal, se a gente for fazer a conta da relação dessa recomendação da sociedade, vai ficar entre 20 e 40 de relação, ou seja, para esses pacientes, eles não respeitam na recomendação essa relação mínima colocada aí como ideal. O que a gente sabe é que esses pacientes maiores, com uma maior demanda de proteína, a gente precisa ofertar muita proteína, até porque eles usam grande parte dessa proteína como fonte de energia independente do quanto a gente está dando de dieta para eles. Então, nesse racional de priorizar, enfim, evitar perder massa magra, sair mais rápido do ventilador, a gente vai acabar
enfim, priorizando a oferta proteica, como o Diogo falou, em detrimento da oferta calórica, e aí nesse momento essa relação mínima aí de 70, que por muito tempo foi preconizada, vai acabar tendo que ser abandonada para esses pacientes. Só para complementar, então, eu tinha mostrado num estudo que foi publicado no Intensive Care que para vencer essa resistência anabólica é muito complicado, é bem difícil, porque esse paciente nessa fase aguda ele vai precisar de uma quantidade de proteína e ele utiliza essa proteína de várias formas, principalmente se ele for um paciente cirúrgico e necessitar de cicatrização. Aí sim que é mais complicado ainda esse cenário. E lá deixa bem claro que essa oferta, ou essa média de 1,5 para esse paciente, para tentar então superar essa resistência, a gente não deveria, então, a despeito da quantidade de caloria. Então, essa relação, existe uma relação muito literal, já divulgada, que a Melina comentou, de 1 para 70, enfim, mas que no obeso isso não é respeitado e que no paciente crítico a gente sabe que precisa realmente dar essa quantidade de proteína e talvez não respeitar, assim como essa recomendação é tão taxativa. Uma outra situação que eu posso dar de concreto para justificar essa quantidade proteica, não só no obeso, é que existe um estudo publicado mostrando que, independente dessa quantidade então de proteína, mesmo a gente dando uma quantidade de proteína fixa, eu reduzindo então a quantidade calórica desse paciente ou aumentando essa quantidade de proteína, não existe uma perda então ou um aumento no balanço nitrogenado desse paciente. Ou seja, eu posso fixar uma meta proteica e reduzir a calórica, que de alguma forma esse balanço nitrogenado não piorou. Então quer dizer que eu estou utilizando, o paciente está conseguindo utilizar. Que substrato é esse que ele está utilizando? Será que uma parte com certeza ele vai utilizar e vai ser gasto como energia da proteína. Mas alguma parte ou substrato também a gente tem que lembrar da fração lipídica ou da porção lipídica que esse paciente pode utilizar para isso nesse fim. Bom, agora uma pergunta sobre fibra na UTI. Com relação ao uso de fibra em paciente crítico, qual a opinião dos participantes e as recomendações mais atuais? A gente continua tendo uma restrição no momento mais agudo da doença, a uma quantidade excessiva de fibras, principalmente fibras insolúveis. A gente não tem novos estudos mostrando que a gente deve fazer, a gente ainda fica com as recomendações da Sociedade Americana, que esses pacientes não devem receber fibra ou, se receberem, devem receber uma pequena quantidade de fibra solúvel e isso traria mais segurança para esse paciente. A gente ainda tem muito para andar nesse caminho, considerando a microbiota intestinal, mas no momento a recomendação é, se for fazer uma pequena quantidade de fibra solúvel ou, na fase de instabilidade, nesse primeiro momento, não usar fibras. Até mesmo porque a Valéria comentou bem que a gente está ainda caminhando com essas recomendações, porque o que reforça essa recomendação da Sociedade Americana são relatos de casos ou algum acúmulo de casos então que foram publicados e onde a gente não pode utilizar isso como uma evidência tão forte nesse sentido, por isso que a gente precisa estar caminhando então com uma evidência melhor em relação às fibras nesse paciente crítico. A equipe do Miguel Couto, no Rio de Janeiro, pergunta em relação à sarcopenia. Ela pode ser relativamente revertida sem o exercício de resistência na UTI, apenas com a dieta hiperproteica? Tem um estudo que mostra que não, que a gente precisa dos dois. Esse binômio, essa fusão é muito importante, é assertivo realmente, o exercício resistivo e a quantidade de proteína. Retirando o exercício, só a proteína ela não consegue, e aliás a gente não está falando em reverter essa sarcopenia, é evitar que esse processo piore, porque aquela quantidade ou aquelas fibras que já foram lesadas, a gente não vai ter uma recuperação tão aguda, mas é evitar que isso perpetue, enfim, ou piore a situação do paciente. O Dr. Mauro Kleber de BH, só para complementar essa pergunta, ele questiona em qual percentual de pacientes vocês conseguem avaliar a função muscular? É uma boa pergunta. Eu acho que hoje a gente ainda tem poucas ferramentas que são utilizadas no dia a dia para fazer essa avaliação. Eu acho que agora tem surgido, enfim, vários estudos falando
da utilidade do ultrassom, a beira-leito, para você avaliar a espessura muscular e tentar avaliar se está perdendo ou não músculo nessa fase mais aguda, mas de fato as ferramentas que a gente teria para avaliar, por exemplo, composição corporal, a maioria delas acabam não conseguindo ser utilizadas nesse paciente grave da UTI. Alguma coisa a gente vai poder fazer se o doente tem algum grau de colaboração. Aí você pode fazer alguns testes de funcionalidade, apertar a mão, conseguir levantar, conseguir sustentar a perna, fazer testes de resistência muscular com ele quando o paciente tem algum grau de colaboração. Fora isso, a gente vai estar esperando aí os resultados do estudo do Heiland com a avaliação do ultrassom e da espessura do músculo do quadríceps femoral para medir essa atrofia muscular e os desfechos, mas a gente ainda está caminhando nessa área dentro da UTI. Bom, agora aqui é uma pergunta mais da opinião de vocês sobre de Toledo, lá no Paraná. O PEP intenso é uma dieta somente de início da terapia nutricional ou pode ser mantida como uma dieta permanente na terapia intensiva? Kemily, essa é uma excelente pergunta. Kemily, essa é uma excelente pergunta. Nós três, o Diogo, a Emeline e eu, também ficamos conversando sobre os melhores momentos do PEP intenso. Sem sombra de dúvida, é uma dieta para início de terapia nutricional, porque você com pouca quantidade, ainda no início você já tem uma agregação proteica extremamente importante. Então é uma dieta de start, sem sombra de dúvida para esses pacientes, a composição é boa, a osmolaridade também. Para os doentes obesos, para os doentes em insuficiência renal, a gente tem que entender qual é o nosso melhor do paciente. Para essa dieta, ela tem muito lugar na UTI. Acho que o Diogo e a Melina também vão falar. E a gente vai eleger de acordo com a necessidade do paciente, mas é uma dieta de start, é uma dieta para os doentes que têm um hipercatabolismo importante e a gente vai usar testando a tolerância. Não dá para ter medo de ofertar proteína para esses pacientes graves, porque os estudos mostram que os piores desfechos estão relacionados a não receber proteína. Eu acho que assim, é uma dieta que vem muito a calhar com o que a gente estava precisando no momento, né? Porque eu acho que todo mundo que trabalha em UTI tem a dificuldade de não conseguir atingir proteína, ficar com medo de ultrapassar a caloria e dar muito módulo proteico para o paciente para tentar atingir aquilo que a gente acredita que é necessário. Eu acho que para o doente obeso, ela vai ser a dieta de escolha durante todo o percurso dele da terapia intensiva, até porque ele tem essa demanda e essa diretriz que fala de uma dieta sempre hipocalórica e hiperproteica. Para os outros pacientes, eu acho que em qualquer situação de estresse catabólico intenso, onde a gente precisar de uma demanda proteica maior, por exemplo, paciente que está fazendo diálise contínua e que a gente precisa ofertar 2,5 gramas por quilo de proteína, eu acho que mesmo esse paciente não sendo obeso, vai ser uma dieta que vai encaixar muito bem nessas situações. Para início a gente não tem dúvida que vai ser um grande avanço na terapia nutricional desses pacientes. E eu acho que nessa evolução de manter ou não, cabe muito uma individualização desse paciente, no cenário metabólico desse paciente, como que ele vai evoluir. Mas não vejo muita assim, problemática nessa evolução, nessa manutenção. Mas, de novo, esse paciente obeso ele vai ter um benefício maior em relação à utilização desse tipo de intervenção com essa dieta. Bom, chegaram aqui inúmeras perguntas, mas o nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer a participação de todos. Lembrando que a aula vai estar disponível ainda hoje, já nesse mesmo endereço na internet. Vocês podem acessar e as perguntas depois, posteriormente, nós enviaremos junto com a resposta aí dos profissionais para todo mundo que perguntou. A Nestlé Health Science agradece mais uma vez a participação de todos e boa tarde. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde.